E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir o vídeo. Vamos então para a resolução de mais uma questão da nossa lista de trigonometria. A questão é essa aqui, ó. Fala assim, é da Unesp, diz: do quadrilátero ABCD da figura a seguir, sabe-se que os ângulos internos dos vértices A e C são retos, e os ângulos CDB e ADB medem respectivamente 45 graus e 30 graus. O lado CD mede 2 decímetros. Então, os lados AD e AB medem respectivamente. Esse negócio em DM aí foi só para dar um susto, né, na gente, que não vai precisar de nada disso, tá certo? Que está na mesma medida, não vai precisar transformar nada. Bom, então como foi que eu propus a solução? Aí você vê se lhe agradou a solução ou não, tá? Então olha só, como eu redesenhei aqui o quadrilátero ABCD e coloquei aqui os dados que ele deu. Ele disse que o CD vale 2, o lado CD vale 2, até marcar aí, marcando em vermelho aqui para ir destacando o que já foi feito, né? O CD vale 2, fala que o ângulo CDB vale 45 e que o ângulo ADB vale 30 graus. Então tá aqui, tá marcado, né? E ele quer saber o valor de AD, respectivamente, né? E o valor de AB, que eu chamei de x e y. Ora, daí parte uma relação trigonométrica direta, né? De seno, cosseno, tangente. Aí o que é que eu observei? Aqui desse lado, ó, como eu vou querer de todo jeito calcular o x e o y, eu vou ter que usar em algum momento essa diagonal que tem aí, inclusive na figura, que eu chamei de H, porque você nota que como ele fala que os dois ângulos internos em A e C são retos, eu tenho dois triângulos retângulos aí. Então, certamente eu imaginei que eu ia precisar dessa diagonal aí do quadrilátero, que é a hipotenusa dos dois triângulos. Bom, aí eu peguei o ângulo de 45 e disse o seguinte para mim aqui, olha, a tangente de 45 vai ser o cateto oposto, que aí eu chamei de A, esse outro lado aqui, só para desencargo de consciência, porque eu tava querendo achar o H. Bom, aqui desse outro lado, eu não tinha, eu tenho X e Y nesse outro triângulo, então estava difícil de achar o H. Do lado do outro triângulo, eu já tenho um cateto, então para achar o outro, parecia mais fácil através da tangente, visto que a tangente de um ângulo é o cateto oposto, tá aqui, ó, sobre o cateto adjacente. E o ângulo é um ângulo notável. Então, tangente de 45 igual a A sobre 2. E aí, a tangente de 45, a gente sabe que é 1. O que vai me dar uma relação direta de que o A é 2. Ou seja, esse camarada aqui vale 2. E se esse vale 2, você concorda que eu estou de cara com um triângulo retângulo isósceles, né? O triângulo BCD, ele é isósceles, porque ele tem os dois catetos iguais. E aí, isso me facilitou muito achar o H, né? Porque aí o H vai ser igual ao quê? O H ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E vai ficar 4 mais 4 dá 8. Aí a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2, né? Porque é 2 a terceira. Sai o 2 ao quadrado do radical, fica só o 2 dentro. Se tiver qualquer dúvida sobre isso, você posta nos comentários que a gente esclarece, tá bom? Muito bem. Então, achando já o nosso amigo H, agora a gente pode seguir alguns caminhos. O primeiro caminho para achar diretamente o x é usar a relação de cosseno no triângulo B, ou ABD, né? Nesse triângulo ABD, que é onde está o x. Por quê? Porque eu tenho a hipotenusa agora. Se eu tenho a hipotenusa, o cosseno não é o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa? Então, o cateto adjacente ao ângulo 30 é o x, e a hipotenusa eu já tenho, e o 30 é um ângulo notável. Então, quanto é o cosseno de 30? Lembra que é o mesmo seno de 60. Né? Então, eu sempre decoro assim, o cosseno. Na verdade, eu nunca decoro nada, né? Eu só decoro que o cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno de 30 não pode ser meio, e aí vai ser raiz de 3 sobre 2. Mas você decora do jeito que você achar melhor. Então, raiz de 3 sobre 2. Igual a x sobre 2 raiz de 2.
Multiplicando isso aqui em x, aqui, ó, que isso foi até uma pergunta que me fizeram no grupo de WhatsApp, quando você chega num negócio desse, é só multiplicar em x. Ó. 2 vezes x, 2x. Raiz de 6 vezes 2, raiz de 2. Você pode multiplicar, como o índice do radical é o mesmo, você pode multiplicar os radicandos, né? Então fica a raiz quadrada de 6. E aí passando o 2 para cá, ou melhor, né, fazendo aquela operação dos dois lados, dividindo os dois membros da igualdade por 2, você vai chegar que o x é raiz de 6, o que já nos ajuda muito, já respondemos a metade da questão. A outra metade, que é o y, eu podia usar outra relação trigonométrica também. Se quisesse, porque eu tenho hipotenusa, eu podia usar, por exemplo, o seno de 30. Porque o seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu poderia usar, certo? E sair dessa forma. Mas eu também, para não ficar usando só seno e cosseno, eu resolvi usar Pitágoras. Aí você pode dar uma olhada aqui, que aí você vê que Pitágoras fica bastante claro, né? O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, onde eu tenho a hipotenusa, que é 2 raiz de 2, que é elevado ao quadrado. O 2 ao quadrado dá 4. A raiz de 2 ao quadrado dá 2. 4 vezes 2, 8. Né? Mais o x ao quadrado, que é raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é 6, igual ao y ao quadrado, que é o que eu quero. Então, o y ao quadrado vai dar 2, e aí, fazendo a operação de radiciação dos dois lados da igualdade, você vai chegar que o nosso y é raiz quadrada de 2. Beleza? Como essa questão tinha alternativa, ele queria saber respectivamente os valores de AD e AB, você vai lá na questão e vamos ver se tem a alternativa correta. E tem aí, ó, letra C, raiz de 6 e raiz de 2, visto que ele quer saber respectivamente os valores de AD e AB. Tá bom, pessoal? Bom, agora é o momento que você tira aquele print da tela, não é? E agradeço você por ter assistido. Assista os próximos vídeos que estão linkados aqui nos cards finais, que vão levar vocês para as próximas questões dessa lista, tá bom? Valeu, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.